Ó Senhor Jesus, eu vou pedir para vocês ficarem de pé para a gente fazer uma oração aqui. Essa parte do louvor é muito importante. Eu creio que vocês já oraram, mas eu quero novamente, oração é exercitar o Espírito. Então nunca é demais a gente estar orando, Senhor Jesus. O Tiago fala ok, vai me dar um ok. Amém. Já deu. Senhor Jesus, amém. Obrigado que nós estamos na sua presença. Amém. Nós não estamos aqui por nós mesmos, mas o Senhor nos trouxe aqui. Amém. O Senhor tem algo a dizer para cada um de nós. Ó Senhor, nós queremos nos abrir ao Senhor para ouvir de Ti aquilo que o Senhor quer falar para nós, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto individual. O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? O que o Senhor quer falar com cada jovem, com as irmãs, com os irmãos? Pai, tenha liberdade nessa noite. Não queremos ser superficiais. Nós vamos tocar em Ti nessa noite. Ouvir a Sua voz nos chamando. Então chame-nos, Senhor, para o Seu propósito, nos tirando de nós mesmos, das nossas coisas, das nossas questões, das nossas limitações. Venha tocar profundamente em cada coração. Usa a Sua palavra. Cada versículo que nós vamos ler, cada frase que nós vamos ler também, possa o Seu Espírito, Senhor, conduzir essas palavras até o profundo do nosso ser. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode assentar, então. O que eu queria, na verdade, compartilhar com você nessa noite está no Evangelho de João, capítulo 11. No Evangelho de João, capítulo 11, e depois do capítulo 16. João 11, versículo 43, primeiro. Gostaria que vocês lessem junto comigo aqui. Quando vocês estiverem prontos, aí vocês falam amém. Então já está bom, vamos lá então. E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Agora vocês vão trocar a palavra Lázaro para você, eu. Você pode falar o seu nome, tá certo? Então vamos ler assim agora. E tendo dito isto, clamou em alta voz: vem para fora. Agora você vai ler o capítulo 16 do mesmo Evangelho, João, o último versículo, que é o versículo 33. Podemos? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui está contando duas situações diferentes. Uma com a experiência de Lázaro, que passou o pior problema da vida humana, que é a morte. E o outro assunto aqui fala do que o Senhor realizou por nós. Ele estava falando para os seus discípulos diante de uma situação também adversa. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci. Então, eu quero tocar nesses dois pontos. E eu vou falar a fonte aqui, porque depois vocês podem ruminar em casa. Eu não sei se vocês têm o jornal Árvore da Vida, se vocês estão recebendo através do programa o livro na minha mão. Mas se você não tem o programa, procure fazer para você receber esse exemplar, esse material, essa palavra. É um falar bastante atual e tem sempre um trecho que fala com o jovem. E eu já falei um dia desse na reunião do Partido Pão, que às vezes nós passamos por muitas situações, mas o Senhor já nos deu a palavra. A gente é que tem preguiça de ir atrás de onde está aquela palavra que eu estou precisando agora. Talvez a gente não consegue ler tudo que tem na vida da igreja, mas tem que saber onde é que tem as informações para quando a gente precisar, a gente ir lá buscar aquele conselho espiritual. A Bíblia é um livro que nos aconselha, que nos orienta. Os livros espirituais que nós temos são conselhos de Deus para nós.
Até o jornal Árvore da Vida, nessa parte que fala aos jovens, é um conselho, uma orientação específica para você, jovem. Então, não, o Senhor está cuidando de nós. Mas eu quero também ler junto com vocês aqui, porque a gente vai mexendo com essa palavra aqui, para a gente poder ser despertado, até mesmo para ver a preciosidade daquilo que nós temos e, de repente, não estamos valorizando. Tá certo? Então, o primeiro tema aqui é jovem, venha para fora. Não é sugestivo esse título aí? Jovem, venha para fora. Por quê? Porque pode ser que você esteja dentro de alguma situação. Está vivendo uma experiência desagradável. Pode ser na área sentimental, pode ser na área financeira, pode ser na área familiar, pode ser uma decisão que você precisa tomar e você não está conseguindo resolver, uma dúvida. São várias coisas nas quais nós possamos estar dentro dela. E isso está tirando o nosso desfrute, está tirando a nossa vida, está tirando a nossa alegria, está tirando a nossa paz, está tirando a nossa tranquilidade. Então a palavra é: venha para fora. E quem é que está chamando? Quem é que está chamando? O Senhor Jesus está te chamando. Então fala assim: à luz das Escrituras, os dias têm sido difíceis. Onde isso está escrito na Bíblia que os dias estão sendo difíceis? 1 Timóteo, pode acompanhar aí. Abre a sua Bíblia, acompanha e também esteja em espírito de oração, irmãos, porque nós não queremos apenas ficar falando teoria para vocês, nem impressionar vocês com nada que assim que a nossa alma vai exultar simplesmente uma mera emoção, não. Tem que ser a palavra. É 1 Timóteo, não, perdão. É 2 Timóteo 3. Fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, o que nós estamos vivendo nesse momento? Dias difíceis, em todos os sentidos. Não só pelo fato de estarmos numa crise de saúde, não. Mas a esfera, o ambiente no mundo todo, são dias difíceis. E aqui fala, porque os homens serão, ou hoje, os homens, as pessoas, são egoístas. Por que fica difícil? Porque nós, o ser humano, nesses dias finais, nós somos pessoas egoístas. O que é o egoísta? É o que pensa apenas em si. Então, dias difíceis, além dos outros problemas. Efésios capítulo 5, versículo 16. Aí Paulo fala, aqui já para a igreja em Éfeso, Paulo fala outra coisa que tem o mesmo significado. 16 fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nestes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, qual que é os dias que nós temos vivendo? São dias maus. Então, nós temos dores, aflições, lutas, feridas e enfermidades. Isso tem assolado as pessoas de um modo geral. Aí, quando você volta lá para João, naquele contexto da experiência de Lázaro, era o que estava acontecendo ali também na época do Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo 2, parte A, fala assim: esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Então, pode estar acontecendo entre nós aqui. Talvez você esteja enfermo, não apenas fisicamente, emocionalmente enfermo, psicologicamente enfermo. Então, Lázaro também estava sofrendo de uma enfermidade. Isso tem assolado muitos. Então, isso tem feito com que também nós clamemos pelo nome do Senhor para nos socorrer diante dessas situações, diante das fraquezas. E o Senhor precisa vir nos socorrer, mas o Senhor só pode socorrer aqueles que clamam a Ele. O fato é você identificar a sua luta,
o seu sofrimento, a sua tribulação, a sua condição. E o outro lado precisa clamar aquele que pode te livrar. E eu quero dizer para você, não tem homem na terra que possa resolver o seu problema. Porque mesmo aqueles que estão ali dotados, capacitados para resolver problemas do ser humano, eles mesmos estão com seus problemas por resolver. Então está na hora, jovem, de vocês entenderem que só tem um que pode solucionar o seu problema: Jesus. Ó Senhor Jesus, isso é muito bom e importante, porém, além de ter cura para o corpo afligido e a alma abatida, o Senhor espera que o glorifiquemos na tribulação. Quando aprendermos essa lição, acredite, inúmeras bênçãos contidas serão derramadas sobre a sua vida. O que o Senhor espera, então, que aprendamos com a experiência? A glorificá-lo naquela situação. Mas quando nós passamos sofrimento, a nossa tendência é reclamar, não é verdade, irmão? É dizer que o Senhor não está olhando por nós. Por que Ele, sabendo daquilo, por que Ele deixou a gente trilhar aquele caminho? Por que Ele não nos avisou antes? Por que Ele deixa a gente passar por sofrimento? A palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Se você foi chamado, a tribulação na sua vida tem um outro significado. As pessoas do mundo inteiro estão sofrendo também. Mas qual é o significado do sofrimento na vida dessas pessoas? Nenhum. Mas na sua vida, que é um chamado, um jovem chamado, uma jovem chamada, tem que ser diferente. Aí a palavra de Deus, creia, a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam. Então, se você aprender a glorificar o Senhor na sua tribulação, as bênçãos contidas no trono de Deus vai ser derramada na sua experiência. Nós vamos crer nisso, para não achar que nós estamos perdidos. Olha a experiência do Lázaro. Para Maria, para Marta, que eram irmãs dele, para os religiosos daquela época, para as pessoas que conheciam o Lázaro, olha só, está perdido, acabou. Até avisou o Senhor Jesus com antecedência, né? Mas o Senhor Jesus demorou. Nós vamos ver aqui que houve uma demora por parte do Senhor Jesus. O versículo 3 e 4 fala assim: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A sua experiência é para a glória de Deus, não é um negócio negativo. Sabe por que às vezes nós não experimentamos o pós-problema, o pós-tribulação? É porque nós não glorificamos o Senhor naquela tribulação. Então nós não conseguimos ver o pós, nós só conseguimos ver o que está diante de nós, um gigante. Mas se você crê que o Senhor é com você, que o Senhor vai suprir você e que você deve glorificar o Senhor naquela situação, dar graça ao Senhor por aquela situação, esperar nele, se fortalecer nele, humilhar-se debaixo da poderosa mão dele, você vai ver o pós-tribulação. Isso só funciona para quem glorifica a Deus na tribulação. E aí o outro texto que fala, né, o Evangelho de João, no capítulo 11, mostra que a demora do Senhor em agir, ou até mesmo a forma como ele age, nem sempre é entendida por nós. Aqui fala que eles falaram assim: ó Senhor, eles mandaram avisar, né? Aquele a quem tu amas, que Lázaro era uma pessoa muito amada do Senhor Jesus. Ô jovem, você acha que o Senhor Jesus não gosta de você? O Senhor te ama, você é um Lázaro, ou as irmãs é uma Lázara, não sei se nós podemos colocar desse jeito, mas vocês são muito amados do Senhor Jesus. E você acha que o Senhor quer o pior para vocês? Não, o Senhor quer o melhor para vocês. Só que aqui na experiência, a Maria e a Marta fizeram uma oração, né, que na verdade mandar avisar é orar. Às vezes nós oramos para o Senhor Jesus diante de uma situação. E aí a gente espera que, pelo fato de Jesus nos amar, ele vai vir rápido. É ou não é? Não é assim? Aí você espera assim, ó, vou dar um prazo para Jesus de 15 dias.
igual faz o poder judicial, né? O judiciário aí. Você tem tantos dias para apresentar a sua defesa. E às vezes nós oramos para o Senhor Jesus assim, entendeu? Ó Senhor, nós vamos te dar um prazo. Aí quem que é Deus aí nessa relação? Quem que é o Pai? Quem que tem a bênção? Quem que tem o poder? É o Senhor, não é nós. Então a gente tem que saber como nós vamos chegar diante do Senhor. Aí ela falou: olha, Senhor, que o Senhor ama, então esperava que o Senhor viesse depressa, e o Senhor não vem depressa. Nem sempre, ou a maioria das vezes, né, ele não faz no nosso tempo. Quando ele faz no nosso tempo, é porque ele vai nos ensinar a lição. O imediatismo não é da espécie de Deus, não faz parte do caráter divino o imediatismo. E nós, já fui jovem como vocês, tá certo? O jovem quer um negócio para ontem. E nada pode dar errado, porque se der errado, a gente fica desanimado. Aí você fala: ah, não, deu errado, eu estou aqui. Aí você começa a achar que Deus tem que andar no seu tempo. Por exemplo, você está querendo aí casar. Aí você planeja: Deus, eu estou com 18, né? Então eu quero casar, 25 eu quero casar, tá? Então tudo bem. Aí você vai ali. Aí quando dá 25, não acontece nada. Você já começa a ficar chateado com o Senhor, não é verdade? Já começa a ficar ansioso ou ansiosa. Dá 26, dá 27, dá 28. Pode dar até 40, 50. Você já fica. E se o Senhor quiser te dar um varão, uma varoa nessa idade? Aí você fala: também não quero mais. É assim? O Senhor tem o tempo dele e a maneira dele. E às vezes nós não aceitamos nem o jeito do Senhor, nem a maneira do Senhor. Nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. É por isso que muitos são frustrados e são obrigados a aprender uma lição a duras penas. Então temos que aprender com quem nós estamos lidando. O Senhor vai demorar em várias experiências da nossa vida. Mas pode ser que ele resolva ser mais rápido. Louvado seja o Senhor. O filho que obedece rápido, apanha menos. O que demora a entender o que os pais estão ensinando, apanham mais, é ou não é? Então vamos aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Então a Bíblia afirma que haverá um tempo em que muitos clamarão pelo nome do Senhor. Não, perdão, vou voltar aqui. Ele demora em agir. Nem sempre é entendida por nós. Aí o versículo 6... Perdão. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse ao seu discípulo: vamos outra vez para Galiléia, para a Judéia. Então o Senhor não foi imediatamente. Aí o versículo 37, diz assim: mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que este não morresse? Então Lázaro morreu, o Senhor não chegou a tempo de orar por ele, impor as mãos sobre ele e curar ele. O Senhor não tinha esse poder? E se o Senhor, lá de onde ele estava, quisesse declarar uma palavra e Lázaro fosse curado? Ele não falou, numa outra ocasião, para a filha do centurião: ora, minha filha está morrendo, está doente. Aí ele falou: Senhor, então eu vou lá. Aí o centurião falou: não, basta uma palavra e ela ficará curada. Aí o Senhor falou: vai, porque sua filha vive. Ou seja, o Senhor não precisou ir lá. Mas aqui, o Senhor não poderia também ter dado uma palavra e ter curado Lázaro? Não, o Senhor queria ser glorificado na pior experiência, que é a experiência da morte. Então, nós temos que entender isso. Deus quer ser glorificado na nossa tribulação. Não queira ser um jovem que não passe por tribulação. Tá certo? Aí vamos continuar aqui. Contudo, seja atendido. Sabe por quê? Porque eles o farão sem realidade. Os que criticam, versículo 37, não podia ele, ou seja, não tinha essa compreensão. Tá certo? Então a Bíblia nos afirma que haverá um tempo em que muitos clamarão pelo nome de Jesus sem que, contudo, sejam atendidas por ele, que é o clamor dessa multidão que estava ali próximo. Não podia ele ter feito isso? Aí quando ele chegou, Marta procurou ele: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e não sei o que mais. Começa a dar uma certa pressão no Senhor Jesus.
pressionar Deus. Nós podemos orar, pressionar nós não podemos. Até questionar, exatamente, até questionar. E às vezes nós tomamos atitudes, Igão, até por demonstração de que nós estamos protestando contra Deus. Eu vou fazer isso só para provar para Deus que eu não estou concordando com Ele. A minha atitude demonstra que eu estou protestando. Não é bom isso. Então, aquelas pessoas clamaram a Deus nesse tipo de clamor, não eram algo que vinha do coração deles. Ou seja, era uma coisa superficial, sem conhecimento do que realmente o Senhor estava trabalhando ali, sem realidade. Então, hoje, muitas pessoas estão falando no nome de Jesus, frequentando reuniões cristãs, sem, contudo, terem realidade. Conhece tudo a respeito de Bíblia, como é que funciona as liturgias, mas falta a realidade. E isso é muito comum na vida de jovens hoje. Não tem a realidade interior. E quando clamam, clamam sem essa intimidade, essa fé. Por que alguns recebem e outros não? Está na maneira como nós clamamos ao Senhor. Está no nosso coração, a maneira nossa desagrada o Senhor. O Senhor não aceita nada que seja superficial, não autêntico, não verdadeiro. Se nós estamos no viver da igreja, queremos servir o Senhor, que seja um desejo verdadeiro, genuíno, autêntico. Não estamos falando de a gente acertar tudo, de não pecar, de ser certinho. Eu estou falando que nós vamos ser verdadeiros com o Senhor. Precisamos ser sinceros com o Senhor. E às vezes nós queremos até orar e na nossa oração não tem sinceridade. Nós oramos e temos aquela oração religiosa, como aquele fariseu: muito obrigado porque eu sou assim, porque eu sou bom, eu nasci na vida da igreja, eu nunca fui no lugar A, no lugar B, eu nunca fumei, nunca bebi, nunca me prostituí, então, Senhor, eu sou um bom e ainda oferto. Mas diante do Senhor ser propício a mim, que eu sou um pecador, eu preciso de Ti. Eu não estou incentivando ninguém a ter uma vida errada. Eu estou dizendo que nós vamos ser verdadeiros quando nós estamos diante do Senhor. Não adianta levar uma oração até Deus, uma oração bonita, sem realidade. Não adianta. Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é iniquidade no contexto que nós estamos compartilhando aqui? É um viver, é uma atitude para com Deus e para com os irmãos e para conosco mesmo, de superficialidade e de hipocrisia, de falsidade. O que somos, nós somos, mas nós devemos confessar isso a Deus. Ah, mas o Senhor já sabe, mas Ele quer conversar com você a respeito desses pontos na sua vida. Ele quer que você rasgue o coração diante dEle. Ele quer ouvir os seus problemas da sua boca. Ó Senhor Jesus. Aí, 1 Coríntios 15, 19. Gostaria que vocês lessem para mim 1 Coríntios 15, 19. Aleluia. Vamos? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ó Senhor Jesus, querido jovem, não limite sua felicidade à satisfação das necessidades físicas e emocionais. Porque para nós, às vezes, o que nós chamamos de felicidade é quando os nossos sonhos materiais, sentimentais são realizados. Então, nós falamos, isso é felicidade. Não. Isso ainda é passageiro. Então, nós precisamos aprender a criar uma relação com o Senhor
de que a nossa esperança seja algo para a eternidade, para o futuro com o Senhor, e não apenas nesse plano terreno. Por isso que a palavra de Deus nos encoraja o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuida da sua necessidade. Aí a palavra vem e fala: olha, procura agradar-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas às vezes nós invertemos os valores das coisas. Primeiro nós colocamos a nossa esperança nas coisas terrenais. E depois, se as coisas terrenais derem certo, nós vamos ofertar um pouquinho, tá certo, para as coisas espirituais, celestiais. Não é assim. Quer agradar o Senhor? As coisas de Deus têm que ter prioridade na nossa vida. Aí Ele pode sim suprir você na sua necessidade, que Ele sabe qual a necessidade que você tem. Ele sabe os seus projetos e Ele pode te abençoar também na sua área, tanto física quanto emocional. Deus tem muito mais para você. Além da cura para o corpo, que sofre com as dificuldades do dia a dia, e a alma assolada por toda sorte de sentimentos e emoções, o Senhor deseja curar-nos espiritualmente. Lembre-se, Ele sempre nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. É o que Ele tem para você nessa noite. Você diz amém para receber isso? Você tem coragem de levantar e falar assim: amém, eu recebo isso. Pela fé. Levanta e fala assim: Senhor, eu recebo isso. Eu sei que o Senhor tem para mim muito mais do que eu peço, do que eu penso. Então me ajuda a te agradar, Senhor. Não deixe eu ficar distraído com as coisas dessa vida. Amém. Pode assentar. Para Deus, embora nem sempre entendamos, toda dificuldade pela qual passamos tem um fim proveitoso. Ainda que o corpo sofra os efeitos das adversidades, elas também são usadas por Deus para nos restaurar espiritualmente, fazendo-nos voltar a Ele a fim de experimentar a verdadeira vida. É o que você tem que entender, essa tribulação que você porventura esteja passando hoje. Não fique desanimado. Deus vai usar essa experiência para poder trabalhar em você algo mais sublime. Então não é momento de falar assim: o mundo acabou para mim. Eu não tenho mais esperança, não. Ah, Senhor, já aconteceu isso na minha vida. Eu acho que para mim não vou ter uma segunda chance. Eu já tive tantos fracassos. Então chega de ficar fracassando porque está usando seus próprios métodos. Deixa o Senhor agora conduzir sua vida. Deixa o Senhor escrever outras coisas aí no seu caderninho, que é o seu coração. Deixa Ele escrever. Para de tomar a caneta da mão do Senhor. Entrega a sua canetinha para o Senhor escrever o que Ele quer. Ó Senhor Jesus. Aí ele, aí depois fala assim: ainda que o corpo sofra os efeitos de adversidade, já falei, também são usados por Deus para restaurar espiritualmente, fazendo-nos voltar a Ele, a fim de experimentar a verdadeira vida que Ele morreu para nos dar. Essa é uma vida que vence a morte e traz ressurreição. Foi o que aconteceu com Lázaro. O que aconteceu com Lázaro ali? Para as pessoas já tinha terminado, não havia mais o que fazer. Mas aí o Senhor chegou lá. E qual que o Senhor fez lá naquele dia? Vamos voltar lá para João, que é o versículo que nós lemos no início. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. O Senhor falou assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Aí eu pergunto para vocês creem no poder da ressurreição? Aí fala: sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo. Então ela confessou. Aí quando chega no versículo, o Senhor chegou lá e falou assim: agora vocês têm que vamos lá onde é que Lázaro está. Chegou lá, tinha uma pedra. Não é? Tinha uma pedra lá tampando a sepultura de Lázaro, ou seja, um obstáculo. Sabe o que o Senhor falou para eles fazerem? Tirem a pedra. Ou seja, o Senhor também não tem poder para tirar a pedra. Tem ou não tem? Mas Ele tirou.
Ele mandou que eles tirassem. Então tem um momento, fique atento, jovem, que o Senhor vai mandar você tirar a pedra, tirar o obstáculo. Aí você tem que estar disposto a entregar. Às vezes o obstáculo, eu não sei, mas Deus sabe, Satanás também sabe, e às vezes você só não sabe, ou sabe e não quer tirar. Então Deus vai falar com você, olha, tire essa pedra, que eu vou operar na sua vida agora. A partir de agora é comigo, mas você tem que tirar a pedra. Essa pedra pode ser qualquer coisa, jovem. Pode ser qualquer coisa. Material, ou mesmo campo emocional. Você imagina a infinidade de coisas que podem ser. Eu não sei qual que é a sua. Então, mas você tem que considerar diante do Senhor, Senhor, qual pedra que tem na minha vida que o Senhor quer que eu remova? Porque eu quero experimentar o poder da ressurreição na minha vida. Aí nós temos que tirar. Quando o Senhor mostrar, você vai lá e tira, porque Ele vai dar um grito para você assim, ó, venha para fora. Está vendo? O chamar, o dar solução é Ele, a pedra é conosco. Você quer ser um vencedor? Então deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Vamos remover as nossas pedras. E quando fala de vencedor, para concluir aqui, eu quero também passar o segundo artigo do JAV. Fala sobre o vencedor. Nós hoje estamos vivendo um momento que requer que nós vençamos. Falamos aqui de sofrimento, tribulação. Então, quando nós lemos aqui, ó, lá estão eles, sofrendo, sendo pressionados, passando por dores, porém, perseverando até o fim. São os vencedores. O Senhor não prometeu que vencer seria uma coisa fácil. Aliás, a palavra vencer está relacionado com algo que tem que combater, tem que se esforçar, tem que se esmerar em algo para vencer. Vencer não é algo assim que venci. Mas você venceu o quê? Qual foi o esforço que você fez para vencer? Qual foi a sua dedicação? Não, então você não venceu. Se você fez uma boa prova sem estudar, é muito difícil, né, então? Só se você colou. Aí é fácil. Você não é um vencedor. O que cola não é vencedor, concorda? Porque já pegou o negócio pronto. Vai para a escola e troca a prova com aquele que está com gabarito. Você pegou, já descobriu o gabarito, fez. Isso não é vencedor, não. O que é vencedor? É o que estudou. Ficou de noite estudando. Estava todo mundo, de repente, divertindo, mas ele estava estudando. Quando faz uma boa prova, ele foi um vencedor. Então, vencedor é aquele que passa por provas. Vencedor é aquele que passa por tribulações. Vencedor é aquele que muitas vezes é reprovado. Muitas vezes erra e tem que aprender com o erro. Isso é o vencedor. Então, passa por dificuldades. São vencedores. Vencedor é aquele que vence dores. Os que triunfam quando há tentações, que não se rendem às dificuldades da vida, são os que combatem o bom combate, completam a carreira e guardam a fé. É o vencedor, está vendo? Combate. Completa a carreira e guarda a fé. Paulo falou para Timóteo, para ele combater o bom combate. Você precisa confiar no trabalhar de Deus na sua vida. O vencedor é aquele que permite o trabalhar de Deus na vida dele. Vencedor não é somente algo que nos tornemos quando o Senhor voltar. Nós vamos nos tornar vencedores quando o Senhor voltar. Não, vencedor. Se você quer ser um vencedor lá, você precisa estar vencendo hoje. Quem vence hoje vai ser um vencedor. Lá é resultado do hoje. Se hoje nós não estamos vencendo, como que nós vamos aguardar que o Senhor Jesus fale assim, olhar para você, para o Arthur, né, Arthur? Falando, não gostei de você, Arthur, gostei do seu jeito. Pode ser, você vai ser um vencedor porque eu gostei de você. Ah, tá. Olha, né, Bianca? Você é engraçadinha, Bianca. Gostei também do seu jeito. Pode entrar no reino. Isso é ser vencedor? Não, não é assim, não. Você venceu o quê? Tem um trecho em Apocalipse 20 que fala assim, olha, Senhor, esses são os que vieram da grande tribulação, eles venceram a besta, eles venceram o falso profeta, venceram o número da besta, eles venceram sobre algo. Então, ser vencedor tem que vencer sobre algo. Aí vem né, vencedor não é somente algo que nos tornemos quando o Senhor voltar.
é algo que precisamos ser hoje, deve ser nossa realidade de vida. A palavra vencedor quer dizer aquele que vence ou venceu, que triunfa, que comemora as honras da vitória, que consegue superar dificuldades. A formação dessa palavra provém da união do verbo vencer com o sufixo dor. Aí, isso eu queria falar. Como é que se torna um vencedor? Tem vencer, mas como que vence? Tem a palavra dor. Se não tem a dor, então não tem vitória. Essa palavra dor é chata, né? Ninguém gosta da dor, não é verdade? Então, com o sufixo dor que se usa para formar o agente. Assim, vencer é a ação. E vencedor é o agente que pratica a ação. Só que, como esse sufixo se escreve com o substantivo dor, vamos dizer que ser vencedor é vencer dores que enfrentamos nas tribulações. Jovem, você tem sido o agente diante dos sofrimentos que vêm das tribulações? Quais são as ações e reações nas provações? Ó Senhor Jesus, você tem exercitado a fé nas circunstâncias contrárias da vida para ser um vencedor? Hoje nós estamos vivendo uma geração frágil, que não suporta dor. E eu quero encorajar vocês, na verdade, o Espírito, através dessas palavras, quer encorajar vocês a vencer, ser uma pessoa, um agente da ação, que suporta, que enfrenta, que se torna resiliente, que cai, mas levanta. Pessoas de fé que acredita, não acredita em qualquer coisa, não é uma pessoa altruísta, não, alguém que acredita no que Deus está falando, alguém que acredita na palavra revelada, alguém que edifica a vida deles no que é sólido, no que é espiritual. Não é como aqueles, puxa, aconteceu um problema na sua vida, você perdeu o emprego, por exemplo. Já não consigo mais seguir o Senhor. Qual que é o seu problema, jovem? Perdi o emprego. Perdeu o emprego, perdeu a vida, perdeu tudo. Já entra em depressão, já não. Ou tinha um relacionamento que se acabou. Não, também não é para cair por causa disso. Ou eu ainda não consegui encontrar a pessoa que eu quero me casar. Gente, nós temos que ser mais resiliente, mais forte. O que o Senhor prometeu para você é o reino. E quando o Senhor quiser te dar algo, Ele vai dar algo para você que não é algo passageiro, não é algo pequeno, é algo grande. Só que Ele precisa encontrar em você hoje alguém que encara os problemas. Alguém que enfrenta os problemas. E o que vai nos dar força para encarar os problemas? É que o Senhor se tornou vencedor por nós. João capítulo 16, estou encerrando aqui agora. João capítulo 16, o Senhor fala para você nessa noite, jovem. Essa é a palavra que o Senhor está ministrando para você nessa noite. No capítulo 16, versículo 33, ele fala, olha, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vença o que você tem enfrentado na sua vida. Vença sobre as tentações. Vença sobre as más conversações. Vença sobre as influências que não tenham acrescentado nada para você. Vença sobre as amizades que não fortalecem a sua fé. Vença sobre sua personalidade. Vença essas coisas. O Senhor precisa de você. Mas você que tem esse caráter de enfrentar. Hoje, de manhã, o irmão falou o seguinte, olha, o reino é tomado por esforço, e os violentos é que se apoderam dele. Então, o reino, o que o Senhor prometeu para nós, é só aqueles que são violentos consigo mesmo que vão conseguir. Não fique chateado se alguém falou, você é muito radical, você é muito fanático. Isso aí vem do diabo. Você tem que lutar contra aquilo que vai te afastar do Senhor para longe. Aí o Senhor, no final, você vai ser aquele que vai estar com o Senhor, tá certo? Em glória. Você vai poder falar, puxa, eu ganhei, o Senhor me deu isso, mas eu tenho certeza
que foi o Senhor quem me deu, porque eu passei por esse caminho de tribulação, eu venci as dores, porque negar esse mundo dói, negar os prazeres da carne dói, não ser como todo mundo dói, não fazer o que a gente gosta dói, mas nos garante uma vitória no Senhor. Amém? Ó Senhor Jesus, ficar de pé aqui, eu vou fazer mais uma oração para vocês e nós vamos cantar o hino de novo. Tenho hoje uma meta, que vocês possam restaurar essa meta diante do Senhor. Tá certo? Quando o Senhor permitir situação difícil na sua vida, você não vai esmorecer, porque você quer ser, você está vencendo. Senhor Jesus, obrigado por essa palavra. Eu abençoo cada jovem que está aqui. Eu, por meio dessa oração, eu os fortaleço na fé, no amor e na esperança, que cada um deles possa se tornar essa pessoa resiliente, essa pessoa que espera em Ti, essa pessoa que clama pelo Seu nome, que busca as coisas do Seu reino e que é um vencedor, que nas tribulações Te glorifica e tem neles forjado a Sua imagem. Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar então esse hino aí, depois o Igão pode...